Olá, alunos, sejam bem-vindos a mais uma aula da disciplina da Sistematização da Assistência de Enfermagem. Comigo, professora Simoni. Hoje nós vamos dar continuidade na nossa conversa sobre a evolução e a anotação de enfermagem no prontuário do paciente. Vamos lá? Então, a gente vai falar hoje sobre a evolução de enfermagem. A evolução de enfermagem, lembrando que ela é uma atividade privativa do enfermeiro, porém o técnico e o auxiliar de enfermagem, eles também contribuem para essa evolução de enfermagem, na qual as anotações feitas no prontuário do paciente, o enfermeiro vai analisar para ver se o paciente teve uma boa evolução ou não, tá? Então, é uma etapa que define a efetividade da assistência em relação às ações que foram prescritas, na prescrição de enfermagem, nas intervenções, né, e na implementação dessas ações, teve uma efetividade? O meu paciente teve uma melhora ou ele teve uma piora, né, em relação àqueles cuidados prestados. Então, é muito importante essa evolução de enfermagem. Nessa fase, são avaliados por meio de um raciocínio crítico as respostas do paciente referente aos alcances dos resultados esperados. Então, o enfermeiro vai fazer uma análise crítica, ele vai refletir sobre aquelas ações e sobre a resposta que o paciente teve referente àquelas ações, tá? Então, ele vai fazer uma análise crítica dessas ações, se o paciente teve uma melhora ou não. Vai avaliar a eficácia dessas intervenções, né, de enfermagem, definidas no planejamento da assistência. Para isso, o enfermeiro deve conhecer os parâmetros da normalidade e comparar com os parâmetros atuais do paciente. Então, o enfermeiro, ele tem que conhecer os padrões da normalidade, dos sinais vitais, né, referente àquela recuperação do estado de saúde do paciente para saber se ele teve uma melhora ou não. Nós temos alguns tipos de evolução de enfermagem. Conforme consta na apostila de vocês, a gente tem a evolução de entrada. O que seria essa evolução de entrada? Essa evolução ela é feita na chegada do paciente naquela instituição, no hospital, naquela instituição de permanência, na unidade básica de saúde, né? Então, é feito nesse ato da internação. Quando o paciente chega para mim naquela instituição, eu vou fazer o quê? Eu vou fazer um levantamento do histórico do paciente, que vai servir de referência para a minha primeira prescrição de enfermagem. E deve constar a entrevista e o exame físico. Então, evolução de entrada, quando o paciente chega, o enfermeiro já vai fazer essa avaliação, vai levantar esses dados, para que eu faça a primeira prescrição de enfermagem. Logo depois, eu tenho uma evolução diária, né? Ela é feita principalmente a cada 24 horas dentro da área hospitalar, porque é feita após o recebimento da passagem de plantão e visita ao paciente. Então, eu entro, né, no meu plantão às 6 horas da manhã, eu passo visita aos meus pacientes e já faço essa evolução diária. Referente à evolução anterior, do dia anterior que eu fiz, o paciente teve uma melhora, não teve? Eu vou fazer todas essas anotações, né? E deve ser refeita em partes, referente às alterações do estado do paciente. Deve conter a identificação de novos problemas que poderão ser abordados frente às respostas dos pacientes em relação aos cuidados de enfermagem prestados, para a resolução desses problemas já abordados. Eu tenho a evolução complementar. Ela pode ser feita a qualquer momento durante aquele meu turno do cuidado ao paciente. Então, ela complementa essa minha evolução diária, né? Eu vou registrar qualquer alteração na evolução do paciente que pode implicar em acréscimo ou suspensão, né? Frente a alguma prescrição, algum item da prescrição de enfermagem do dia. Então, essa prescrição complementar, ela vai complementar a minha evolução diária. Eu posso fazer qualquer suspensão daquelas ações que está na prescrição de enfermagem, ou eu posso adicionar também outras ações, tá? A evolução de alta, né, o próprio nome já diz, ela é feita quando o paciente vai de alta, quando ele tem uma boa recuperação, vai para casa ou vai para outro setor, né? Às vezes ele está no CTI, vai para a enfermaria, então, ou da enfermaria já vai para casa. Então, essa evolução de alta é quando o paciente desocupa aquele leito, né, que vai de alta para casa, vai para outro setor, vai para outra instituição,
ou até mesmo quando tem o óbito, quando o paciente vem a óbito, eu faço também essa evolução de alta, tá? Lembrando que essa evolução ela é feita pelo enfermeiro. Porém, os técnicos e auxiliares de enfermagem também contribuem para essa evolução frente às anotações que são realizadas no prontuário do paciente durante o cuidado prestado. Então, vamos entender qual é a diferença de anotação e de evolução de enfermagem? A anotação são dados brutos, são aqueles dados concretos, né? Dos sinais vitais, de qualquer intercorrência do paciente, então tudo é anotado ali. Então é feita uma anotação de enfermagem durante os cuidados. A evolução, eu vou fazer análise desses dados, então são dados e analisados. A anotação ela é feita por toda a equipe de enfermagem, pelo enfermeiro, pelo técnico e auxiliar de enfermagem. Então, todos fazem a anotação no prontuário do paciente. A evolução ela é feita apenas pelo enfermeiro, porém, todos contribuem frente às anotações de enfermagem. A evolução somente o enfermeiro pode fazer no prontuário. A anotação de enfermagem é referente àquele momento, né? Aquele momento que eu fui fazer a medicação, que eu levei o paciente para um exame, que eu fiz um curativo, que eu dei o banho, e aquele momento eu vou anotar o que eu fiz naquele momento, tá? A evolução, ela é feita no período de 24 horas. Então, durante aquele período de 24 horas, né, caso seja numa internação hospitalar, o que aconteceu durante essas 24 horas, né? Qual foi a evolução do paciente? A anotação são dados pontuais, né, daqueles momentos. A evolução, eu vou fazer o processamento desses dados e vou contextualizar. Foi bom, foi ruim, então eu vou fazer análise desses dados, tá? A evolução, eu vou registrar uma reflexão e análise desses dados. Já a anotação de enfermagem registra a observação, aquilo que foi feito naquele momento, tá? Então, essa é a diferença de anotação e evolução de enfermagem. São alguns pontos importantes, tá? Uma delas é que a evolução, quem faz é o enfermeiro e a anotação são todos da equipe de enfermagem. Então, é importante a gente ter ciência de alguns passos que são importantes para uma boa anotação de enfermagem. A anotação ela é realizada ao final de cada registro e deve ser precedido de data e hora. Então, é contínuo. Então, eu vou anotar no verso do prontuário do paciente, já tem um campo específico para anotação de enfermagem. Eu vou registrar todas aquelas minhas ações e sempre colocar data e hora e sempre assinar também aquela anotação que eu fiz naquele prontuário do meu paciente, tá? É conforme consta na resolução COFEM 191 de 2009 e 448 de 2013. Ela traz que a gente tem que observar e anotar como o paciente chegou. Então, o paciente chegou até aquela minha enfermaria, os meus cuidados, de que forma que ele chegou? Vamos anotar? De onde que ele veio? Ele veio da residência dele, ele veio do pronto-socorro, veio do CTI, veio de outra ala, né? Veio de uma outra instituição de saúde, veio de alguma instituição de permanência. Aonde que ele estava? Então, o paciente chegou, né, trazido pelos bombeiros, pelo SAMU, como é que ele veio até aquele meu setor? Se ele tem acompanhante por algum familiar, por vizinho, né? Como é que tá? Um amigo, um outro profissional de saúde, né? Veio trazido pelo técnico de enfermagem do CTI. As condições de locomoção. Ele deambula, ele anda sozinho, né? Ou ele tem uma muleta, tem cadeira de rodas, ou ele não anda de forma nenhuma. Então, tudo isso também tem que colocar como que o paciente chega. Observar sempre o nível de consciência, né? Paciente consciente, ele está orientado, ele está desorientado, ele está confuso. Como é que está o nível de consciência do paciente? É importante anotar também. Humor e atitude, né? Ele tá triste, ele tá choroso, ele tá agitado, ele tá calmo, ele tá colaborativo. Como é que tá o humor e a atitude daquele paciente naquele momento? A higiene pessoal. A higiene tá boa, não tem uma boa higiene pessoal naquele momento. O estado nutricional. Como que tá o estado do paciente? Ele tem sinais de desidratação, de desnutrição. Coloração da pele. Como é que tá, né?
a pele tá hipocorada, hipercorada, como é que tá essa coloração da pele é importante também. Ele está usando sonda vesical de demora, ele tem curativo, ele tem o acesso venoso, tudo isso é importante estar anotado no prontuário do paciente. Quem faz essas anotações? Técnico, auxiliar de enfermagem e o enfermeiro também, quando recebe o meu paciente. Importante anotar também as queixas do paciente, né? Tudo que ele se refere, o que ele está sentindo, os dados informados pela família, pelos acompanhantes, isso tudo é importante também. Segundo o paciente, ele refere dor, né? Refere tontura, vertigem, como é que tá? Essas anotações é importante estar anotando os dados que os pacientes e familiares falam também. Se o paciente chegou em jejum para coleta de exames, se ele colheu exames, se ele fez exames, né? Dados do exame físico, temperatura, pressão arterial, frequência cardíaca, frequência respiratória, os cuidados que foram realizados, eu fiz curativo, eu dei o banho, levei para o paciente para fazer raio-x, ultrassom, as intercorrências, paciente teve queda, paciente teve uma parada, como é que foi? Essas intercorrências é muito importante estar anotadas no prontuário do paciente, né? É importante, então, sempre anotar depois, imediatamente após a prestação do cuidado. Às vezes, a gente deixa para anotar tudo no final do plantão e nem sempre a gente vai lembrar todos esses dados. Então, prestou um cuidado? Anota no prontuário do paciente, né? Faz essa anotação. Não deixa para anotar tudo ao final do plantão, ao final do serviço, que fica corrido. E vocês podem esquecer alguns dados, alguns cuidados prestados. Não deve conter rasuras, espaços, né, ter entre linhas ou linhas em branco. Então, tem que dar continuidade naquela anotação e não pode ter rasura, é importante. Também não pode escrever de lápis ou usar corretivo. As anotações devem ser legíveis, completas, claras, concisas, né, elas devem ser verdadeiras, objetivas, pontuais e cronológicas. Então também não adianta, se eu, por exemplo, for deixar para anotar tudo ao final, eu colocar que eu fiz o curativo primeiro, depois dei o banho, depois levei ele para fazer exames. Então é importante que tem que ser nessa ordem cronológica dos cuidados. Além de ser claras, verdadeiras e objetivas também essas anotações referente aos cuidados prestados ao meu paciente. Então é importante a gente ter essa ciência da anotação de enfermagem, feitos por todos da equipe de enfermagem, o enfermeiro, o técnico e o auxiliar. Vocês são importantíssimos no papel da anotação e do cuidado ao paciente, pois todas as anotações são importantes para a defesa legal do profissional e segurança do paciente e do profissional, ok? Não se esqueçam, façam a leitura complementar do material de vocês, façam as suas anotações e bons estudos. Até mais. Tchau, tchau. Cortou? Aí. Ai, eu acho que